Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou no Centro Caruna com a minha querida amiga Ana Ferraz, em Monchique. Ana, estou emocionado com este momento. Gosto muito de ti, tu sabes disso. E é um momento que traz alguma fragilidade à nossa humanidade, ao nosso ser humano, ao nosso corpo físico, ao nosso coração. Ana, gostava de começar esta viagem, que é a nossa conversa, por falarmos um pouco sobre a tua infância, de onde é que tu vens, és uma mulher do Norte, e gostava muito de te ouvir falar em relação a isso. Obrigada por me considerares tanto, e eu gostava de começar por prestar homenagem a todos os seres que neste momento, alguns visíveis, outros que já partiram desta dimensão. Gostava de prestar homenagem a esses seres todos que de uma forma ou de outra nos ajudam a fazer este percurso. E sim, posso falar um bocadinho da minha infância. Eu sou filha de gentes de Trás-os-Montes, muito tradicionais, e antigamente uma família que conseguia proporcionar a um dos membros serem sacerdotes era uma coisa, era uma honra. Era uma honra enorme. Era uma honra, era um privilégio, era uma dádiva de Deus. E então eu venho de uma família assim, de uma família em que a busca por Deus estava sempre muito presente. E claro, sou filha de pai e de mãe. A minha mãe é que tinha essa linhagem um pouco mais devotada a Deus, mas o meu pai, a família do meu pai, também eram pessoas crentes e muito honradas. Então eu venho desse tipo de família. Aprendi muito com eles, aprendi tudo com eles, e ainda hoje, ao longo da minha vida, fui percorrendo alguns caminhos de aprendizagens que fiz. Levaram-me sempre à infância onde eu absorvi, portanto foi sempre fácil absorver coisas, mesmo ligadas à terra, à permacultura, à religião, a tudo, porque esse início, a base estava tão sólida, tão bem passada, que foi sempre tudo muito mais fácil, não é? Então, a maneira comunitária como viviam aquelas pessoas em Trás-os-Montes, a maneira como eles se abriam e se davam ao próximo, era uma coisa que me ficou muito impregnada na alma, tanto a um nível mais espiritual como a um nível prático. Os conceitos que eu aprendi mais recentemente de permacultura, as pessoas viviam isso naturalmente, não precisavam de aprender. Eu é que depois fiz uns percursos urbanos e de muito movimento e precisei de reaprender, mas não reaprendi nada, eu já sabia aquilo, porque o meu Foi quase um recordar, não é? Foi mais um recordar. Foi mais recordar. É isso. Então, claro que depois tive também o meu lado de revolta contra todo o sistema, não é? Faz parte também. E nessa revolta e nessas asneiras que fui fazendo também foi uma aprendizagem, mas foi sempre um regresso a casa, como a história do filho pródigo, não é? Não é assim? Aquela história do filho pródigo que vai
Conta uma história que eu não sei. Não, sei. É o filho que precisa de sair de casa, cometer erros, entrar na vida mundana para depois perceber Exato. que a sua casa Que é a sua casa é a sua e casa. que nunca deixou de ser a sua casa. Exato, exato. Os tibetanos também têm isso. Os tibetanos dizem que para evoluir espiritualmente tens que sair da casa do teu pai. Exato. Ir ao mundo, experienciar. Exato. Aprender. Que nunca poderás evoluir espiritualmente se ficas apegado às tuas raízes. Primeiro Exato. tens que experimentar e depois então podes voltar, porque aí já não há diferença entre pai e eu. E pronto, essa revolta passou, voltei um pouco a casa e quando voltei a casa foi já junto de mão dada com o meu companheiro de vida. Quando vocês se conheceram, que idade é que tu tinhas? Eu tinha 18 e ele tinha 30. E pronto, eu sempre tive uma atração muito grande pelo Oriente, porque o Ocidente, dentro dessa minha revolta, o Ocidente Exato. deixou de me dizer, de me dar as respostas que eu precisava. E daí essa revolta, não é? E essa busca também, não é? Uma busca, porque os sacerdotes não me davam as respostas que eu precisava. Eu precisava de muitas respostas, eu tinha muitas perguntas. Então sempre fui muito atirada. É no Oriente que eu vou encontrar isso também. Aquelas épocas dos anos 70 eram bem propícias já aquelas viagens para a Índia e assim. E foi aí que eu encontrei o meu companheiro. Aqui, não precisei de ir à Índia. A Índia veio a mim. E ele é originário de uma família hindu, também com princípios muito sólidos. E ambos nos conhecemos, cada um com a sua tradição, mas o nosso caminho foi ligado ao budismo, como tu sabes, não é? Nós encontramos mestres budistas e o nosso estudo, digamos assim, foi ligado ao budismo. Budismo tibetano. Tibetano, mas também Theravada, porque Goenkaji, Vipassana, essa linhagem, também numa certa altura, a mãe do Bal, a mãe do meu companheiro, ela fazia Vipassana, que é um método ensinado por Buda, mas é uma linhagem assim Theravada, que é o básico, digamos que é. O budismo tibetano é assim um bocado mais, entre aspas, avançado, ou digamos que eu não considero avançado umas coisas ou outras, o avançado só pode estar dentro do coração. Exato. Mas, no entanto, Hinayana é o básico, depois tem Mahayana e Vajrayana. Então, navegamos um bocadinho por essas linhagens todas, graças à mãe do Bal, e foi uma descoberta incrível descobrir esse básico simples. E depois também os nossos mestres tibetanos fizeram de nós uns estudantes. Um caminho extremamente rico, não é? Porque, por um lado, cristianismo, hinduísmo, budismo. E budismo. Incrível. E sempre chegamos à conclusão que não havia diferença entre nenhum. A essência é a mesma. Eu, às vezes, fazia retiros em que tinha práticas específicas e sempre, sobretudo nos retiros, porque a gente está mais em contacto com o profundo, eu me apercebi que há uma similitude incrível entre as práticas do budismo tibetano e o cristianismo. A confissão, que eu sempre abominei um pouco na minha revolta de adolescente, confessar-me a um homem, a um ser humano, não ficava... E depois percebi o quão profundo isso é, porque no budismo tibetano também há essa confissão, essa purificação através Libertar, não é? E então eu percebi, é tudo exatamente a mesma coisa, só a forma é que muda. Porque o Oriente é um sítio, o Ocidente é outro e completam-se. E isso trouxe bastante paz no meu percurso.
mais recentemente, sempre em conjunto com o meu companheiro, ele sempre me puxou. Aquela semente mundana, eu sempre a tive bastante ativa em mim. E ele sempre me ajudou a compreender, olha, nós não estamos aqui para outra coisa senão para evoluir. Exato. Ele sempre me deu Trazer outra perspectiva e outro olhar, não é? Ele sempre foi uma pessoa muito sólida e muito... não se desviava. Não se desviava. Uma firmeza, uma convicção. É como se tivesse tudo à flor da pele. Tudo aquilo em que ele acreditava e que confiava estava à flor da pele. Sim. Era uma coerência. Coerência, exatamente. Firmeza. Não havia aquele vacilar de para a esquerda ou para a direita. Sim. É assim. É verdade. E então ele sempre puxou esse lado e mais recentemente nós tivemos, já estou muito fora da infância, ok? Mas a infância está em todo lado. Eu sou uma criança ainda hoje. E recentemente, vou contar só um pequeno episódio, porque na espiritualidade somos sempre crianças, sempre. E vou contar um bocadinho como é que havia uma altura, eu trabalhava bastante aqui na Caruna e o Val trabalhava bastante na cidade para tratar as pessoas com acupuntura. E quando chegava aqui, no Porto sobretudo, também em Lisboa, em Caminha, ele fez durante muitos anos assim, e voltava aqui e o que é que ele se dedicava? Daí a firmeza dele também. Ele dedicava-se a ler e a observar e a contemplar e a meditar. Ele não fazia muita mais... Claro que se ocupou de muita coisa, mas todo o tempo livre que ele tinha era para isso, para o essencial. E havia vezes em que eu descia para casa, ele estava na varanda a ler. E quando me via dizia, tu nem podes acreditar, tu nem imaginas, eu descobri Nisargadatta Maharaj, ele é incrível, tu tens que ler isto. E eu dizia-lhe, vale, eu detesto inglês, não me vais convencer a ler porque é uma seca para mim, eu não gosto de ler inglês. Ana, tu tens que ler este livro. Mais tarde, a minha filha descobriu-me em francês, que é uma língua que eu domino, e percebi aquilo que ele queria. Ele queria que eu bebesse essa sabedoria, fonte, essa sabedoria toda que jorrava dessa fonte. E então, isto para dizer que nos últimos tempos nós estamos bem mais conectados em termos de coração com a Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta é uma linhagem que lá no Oriente todas se misturam, não é? É uma linhagem mais ligada ao hinduísmo, mas não tem uma raiz religiosa em termos de ritual. É mais um estar presente no momento. É mais aquela busca direta ao essencial, sem passar por ritual, sem passar por forma, é mesmo... Viver na prática, não é? E observa-te a ti próprio. Presente a cada momento. Está tudo lá, está tudo aí dentro, é só tu tirares aquilo que não é real e ficares com a essência. Exato. E então nós estamos mais conectados ultimamente com a Advaita Vedanta, o chamado Advaita Vedanta, que é mais uma forma e mais um nome. Acho que muitos cristãos, eles praticam a Advaita Vedanta. Exato. Hindus também. Aliás, os mestres ligados, portanto, a Advaita Vedanta têm também uma raiz hindu como o Bal, não é? Ramana Maharshi, Nisargadatta e por aí fora, são todos hindus de nascença, como eu sou cristã de nascença, mas depois o caminho, o percurso leva-nos por outras formas e outras maneiras. Este lugar onde estamos, Karuna, que em tibetano quer dizer compaixão, foi construído a partir de 1992, depois do Bal ter feito um retiro de 3 anos e meio. Sim. Podes falar um bocadinho sobre isso? Sim. Sobre o momento em que houve esse impulso, de certa forma, de construir este lugar que toca em tantos corações, que tem ajudado tanta gente no seu reencontro. Sim.
Outra vez começo por prestar homenagem ao mestre que acompanhou o Bal nesse percurso e esse mestre, quando o Bal lhe foi pedir, estávamos eu, o Bal, a nossa segunda filha pequenina, porque a outra tinha ficado num mosteiro, que tinha 4 anos naquela altura, e a nossa filha bebé, 3 meses, 4 meses, e estávamos os 3 lá a receber ensinamentos, esses ensinamentos eram para iniciar pessoas para os 3 anos e meio de retiro. E o Bal disse-me, eu quero fazer este retiro. E eu disse-lhe, sim, faz este retiro. Porque de imediato eu percebi, é essencial. O Bal buscava o interior, buscava Deus dentro de si. Então era para isso que estávamos aqui, não era nem para criar filhos, nem para ir. Claro que isso também faz parte, mas isso não devemos deixar isso pelos filhos, tem que se juntar as duas coisas. Aprendi isso com esse mestre. O Bal foi perguntar a esse mestre, Dilgo Khyentse Rinpoche, que está ali naquela... Dilgo Khyentse Rinpoche é quem estava a dar essas iniciações. E ele foi-lhe perguntar, e ele olhou para ele e já o conhecia do passado. Da Índia, de Dehradun, em ensinamentos que ele deu, já conhecia. Mas ele perguntou-lhe, eu posso fazer este retiro de 3 anos e meio? E ele disse-lhe assim, tens família? Sim. Tens filhos? Sim, tenho 2 filhas. Tens que perguntar à tua mulher se ela está de acordo. As tuas filhas, não se pode, mas à tua mulher tens que perguntar. E ele veio-me dizer, Ana, ele disse-me assim. Ele disse, mas tu já tens a resposta. E pronto, homenagem a esse senhor que não só cuida do espírito, mas cuida também da humanidade. Exatamente. Não é? Da humanidade. Isso foi um ato de amor gigantesco da tua parte. Muito. Da minha parte foi um ato de compreensão. Do mestre e da tua parte, porque na sociedade normal nem todas as pessoas têm, ou poucas, terão capacidade. Sabes, essa capacidade não é minha, ela veio-me. Exato. Ela veio-me, não é minha. Para mim, uma inspiração profunda que te diz, este homem precisa deste tempo. Isso. E eu tenho que respeitar isso. Sim. E estou aqui. E foi natural, não foi assim nem esforço, nem precisei de pensar. Então era um facto, era uma coisa muito clara, muito clara. É muito bonito. E o Bal fez os 3 anos e meio de retiro. Eu ia lá com as crianças nas férias e os mestres que cuidavam daquilo permitiam que eu o visse numa ala separada do centro de retiros. E quando o Bal saiu de lá, surgiu no coração dele uma necessidade, uma vontade muito grande de construir algo que pudesse ajudar as pessoas. Na altura, como ele era acupuntor, pensou uma clínica holística, nada estava definido. O Bal sempre foi intuitivo, nunca foi, agora vou fazer isto. Era sempre isto, há necessidade de se fazer algo. E depois o algo ia-se desenhando consoante as inspirações que ele ia tendo. E no início foi muito duro. E nem sempre foi pacífica a nossa relação, porque eu estava com as crianças e ele, em vez de estar com as crianças, que eu achava que ele devia estar, estava aqui a trabalhar. Acordava cedíssimo, vinha para aqui, dinheiro não havia muito, e vinha para aqui com miúdos que, em vez de andarem a beber e a fumar charros e a fazer essas coisas, dizia, vamos lá, vamos para um bom projeto. Exato. Isso poderia até quase ser considerado exploração infantil, mas não era, porque a intenção dele não era explorá-los, era venham fazer qualquer coisa interessante, ainda por cima ficam com algum dinheiro para as vossas coisas, em vez de estarem para aí a perderem-se. Exato. E então trazia jovens assim para aí e trazia-lhes de comer, ele próprio fazia a comida e isto cresceu assim aos poucos, aos poucos, aos poucos. Pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, sempre com esse intuito... De ajudar o outro.
de poder ser um espaço para que as pessoas pudessem vir olhar para dentro, porque foi isso que o inspirou, foi ele ter a oportunidade, não importa através de que técnica, através de que não posso dizer seita, mas através de que movimento religioso, ou, Exato. sabe? Isso é de louvar também, não é? Essa característica que se encontra neste espaço. Essa abertura. Todos aqueles que venham em paz, que venham Sim. com esse compromisso de fazerem o seu processo Exatamente. interno, são bem-vindos. São bem-vindos. Independentemente da nacionalidade, da raça, Da religião. E isto é muito profundo. Essa é a tentativa. E claro que depois de algum tempo no início eu estava um pouco com as crianças, entretanto tivemos a nossa terceira filha e não o ajudava desde o início, mas assim que foi possível, depois continuamos em conjunto neste projeto. Projeto esse que ardeu, como tu sabes, em 2018, quase inteiramente. Antes de irmos ao incêndio de 2018, eu gostava de te falar no momento em que vocês decidiram ajudar o Nepal, os nepaleses. Sim, sim. Sabes que eu estive em 2014 no Nepal e em 2015 houve aquele tremor de terra. E vocês angariaram fundos para ajudar os nepaleses. Podes falar um pouco sobre essa? Sim, isso foi mais uma iniciativa do BAL. Ele quando soube disso, ele já tinha projetos de acupuntura sem fronteiras também, alinhavados, e quando foi esse terremoto ele decidiu ir para lá e cuidar, porque ele tem um espírito oriental, então para ele é fácil, ele entende também aquelas nuances e fez a parte que competia, também ajudou os amigos a serem um pouco mais altruístas, ele angariou realmente esse dinheiro e lá distribuiu em forma de cobertores, de coisas de primeira necessidade e também de alguns projetos de reconstrução de casas, não é? Pronto. Porque as pessoas lá precisam de muito pouco para se orientar. Exato. Basta terem um telhadinho e então é tudo mais rudimentar que aqui. Nós aqui precisamos de aquecimento, eles lá não, têm o fogo, vão buscar lenha e, portanto, foi um processo que ele viveu lá. Eu ficava aqui, não é? Portanto, esses projetos foram sempre... Ele é que voava, eu ficava aqui, terra, não é? Porque Karuna tinha que arrolar, não é? Exato. Ficavas sempre a cuidar, não é? És uma cuidadora mesmo, tens essa qualidade às vezes intrínseca em ti. E o universo parece que nos fala tantas vezes, não é? E temos mesmo que estar atentos. Passado esses anos, foram só 3 anos, é verdade. a ver essa ajuda no Nepal, vem o fogo e destrói a Karuna praticamente quase tudo, não é? Foi praticamente tudo. Foi. E a ajuda voltou. A ajuda voltou completamente. É isto que é importante que o ser humano compreenda. É. Há energia, há vibração viva. E quando nós somos genuínos a dar, damos porque sentimos, é algo genuíno. Não é dar para depois ir receber. O próprio universo, o movimento encarrega-se. Sim, não precisamos de fazer. Aliás, nós não fazemos nada, nós só somos instrumentos, não é? Nós não fazemos nada. É bom com estas coisas que a gente perceba, e eu percebi isso muito bem com o fogo, que nós não decidimos nada, nós somos meros instrumentos de algo maior. Porque se me perguntarem, ok, Karuna ardeu, eu cheguei aqui às 6h30 da manhã e vi tudo destruído. Este templo era um mar de telhas. Só se via telhas, porque era tudo em madeira, então não ficou nada. Ficou telhas no chão e espaço. O Buda também era de madeira, nem havia Buda. E a coisa era tão forte que eu não senti nem
a minha mente não foi para o futuro, e agora como é que vai ser, nem foi para o passado, porque o facto era tão forte, tão Exato, intenso, exato. que eu fiquei assim, ok, é assim. Passado 10 dias, os amigos estavam todos cá, com carrinhos de mão, pás, enxadas, tudo com máscaras. Nós é que lançamos a moda das máscaras. Das máscaras. Que era muito pó, muita cinza também, não é? É, quando a gente tirava, ficava com esta parte branca, os olhos pretos, os dentes pretos, porque se respirava. Olha, aquilo era mesmo... Eu nunca mais vou viver essa situação, nem nunca ninguém pode imaginar o quanto aqui estava de cinzas e de destruição. Mas a ajuda veio logo, passado 10... E a gente não pediu. A questão é essa, não se pediu. É que este espaço tem essa característica. Aquilo que eu sinto é que quem ama a Karuna parece que sente que também é um bocadinho seu. É, porque este espaço Eu não próprio é... sinto isso. Este espaço não é... Quando chega aqui é... Ninguém específico. É de nós E todos. sempre de portas abertas, que é uma coisa extraordinária. É, não há chaves. Não há chaves. Não há chaves. É uma característica. Também não somos nós que escolhemos. Acontece que é assim. Exato. Mas essa ajuda veio de tal maneira forte que se agora alguém me pergunta, eu estive cá sempre e trabalhei muito, não posso negar que não trabalhei muito, como um homem. Mas se alguém me pergunta como é que isto ficou tudo em pé, passados 2 anos estava tudo pronto, eu digo, não sei. Com muito trabalho, com muita entrega de muita gente e com uma ajuda divina incrível. Milagre, é quase como um milagre. Quase um milagre. Se alguém se questionasse, mas seria possível construir 1, 2, 3 edifícios mais em baixo? Eu diria... Em 2 anos? Não, é impossível, isso requer mais tempo. Eu não sei como é que aconteceu. Eu só sei que as coisas começavam a surgir, parecia... A magia é essa das coisas, não há coisas Exato. mágicas nem feiticeiros que fazem... A magia é essa Acontece, não é? E acontece com a união de todos estes corações que os vieram. corações das pessoas são inacreditáveis. Com uma força gigantesca de reerguer. E quem não podia participar fisicamente, participava economicamente. Sim. E Houve as coisas... muitas formas de ajudar. Muitas formas de ajudar. E todos ajudaram. Todos ajudaram. Havia Muito bom. 3 tipos de ajuda específica. Uma física, com trabalho físico, outra com dinheiro e outra com bens. Exatamente. Então havia alguém que nos dava, pessoas angariavam coisas que queriam dar, que pessoas ricas queriam dar, ou pessoas que ligadas à construção de demolição de casas. Exato. E temos portas incríveis, ou... pronto, basicamente o dinheiro foi para os telhados e a alvenaria, mas os cheios e portas e janelas, isso tudo veio dessas... E camas, por aí fora. Camas, então, muitos colchões às vezes. E depois, agora que já passou este tempo todo, tenho que pensar também como dar essas coisas que sobraram. Exato, ainda exato. Estão coisas aí que sobraram. Exato, encaminhar também para outros. Toda essa parte. Eu tive o privilégio de vos conhecer, creio que, não quero mentir, em 2015. 2015, é. Tive esse privilégio. E confesso que senti uma afinidade gigantesca por ti quando te conheci. Parecia quase um reencontro de vidas. Felizmente tive a oportunidade mais recente de passar aqui convosco quase 3 meses. É verdade, o teu retiro. Que foi um retiro, foi um momento da minha vida crucial. Por isso levo este lugar, está sempre no coração. Tu estiveste cá ainda na reconstrução. Ainda na reconstrução. Ainda tive esse privilégio de pintar algumas paredes. É verdade. Ainda apanhaste aquela parte em que uma pessoa tem que estar conectada, mas o peso do Karma Yoga era forte também, não é? Era uma coisa... Nós temos que ser guerreiros e temos de agir e fazer e colocar as coisas de pé. Às vezes sermos brutinhos. É uma característica minha, ser brutinha. Faz parte. Às vezes mesmo no relacionamento eu
Sou assim um bocadinho arisca, mas pronto, olha. Tens uma coisa que eu admiro imenso, que é a tua frontalidade. Isso é algo, olha, eu às vezes gostava de ter um pouco mais. Hum, este período tem sido muito, muito sensível para ti, com a partida deste plano do teu companheiro de uma vida, do pai das tuas filhas, E do o pai teu de Karuna? mentor espiritual, do pai de tanta gente, não é? Porque acabou assim. por ser pai de muita gente. É verdade. Não é? Muita gente tem o Baal no seu coração como alguém muito especial. É marcante quando alguém passa pela terra e deixa. E deixa assim. Lembro-me que tu querias fazer um encontro comigo e com o Bal antes de estarmos doentes. Exato. E tivemos que esperar Exato. quase 3 meses para que isso acontecesse, não é? Porque entretanto este processo demorou. É. E por algum motivo estava com saúde, mas por algum motivo não aconteceu, Exato. não foi? Acho que e hoje essa conversa estava combinada e era eu ter a conversa contigo e ter a conversa com o Bal. Sim. E hoje provavelmente estamos aqui os três a conversar, não é? Sim. Ele desde um plano espiritual, em luz, com certeza, Sem aqui dúvida. juntinho Está dos cá. nossos corações e a ajudar-nos nesta partilha também. Ele está connosco, sem dúvida nenhuma. As cinzas dele ainda estão ali. Vamos libertá-las em breve, no mar. Ele gostava tanto do mar. Gostava muito do mar. Descia muitas vezes a Serra de Monchique para ir à praia, recordo-me disso. Só para nadar. Não era para a praia, era só para nadar. Exato, para Chegava entrar à praia no mar. e entrava no mar. E o que ele dizia sempre era: o mar traz-me mais paz porque eu fico a boiar e a olhar o céu azul. E olho e o mar é azul. É só azul. E isso traz muita paz. Quer dizer, eu também tenho essa ligação fortíssima ao mar, desde garoto. Ana, mais recentemente, isto é um período mesmo muito, muito intenso. Também viste partir deste plano a tua mãe, Também vi partir a minha mãe. um ser muito especial. A minha mãe partiu muito bem. Eu desejo para todos os seres que se tivessem uma partida como a da minha mãe, era bom porque a minha mãe tem o irmão dela que é sacerdote e ela confessava-se de vez em quando ele vinha lá à casa e faziam a confissão no quarto dela. Punham as coisas todas, faziam o ritual todo. E a minha mãe um dia disse-me: tive uma conversa com o tio e disse-lhe que eu tinha medo de morrer. E o tio deu-me um quadro de Jesus cuja luz sai do coração. Ele em pé e embaixo está: Jesus, eu confio em vós. E o tio disse-me: Celeste, não custa nada, é só um bocadinho. Só custa um bocadinho. E fica sempre com: Jesus, eu confio em vós. Fica com isso, só. E tu vais ver que está tudo bem. A minha mãe nos últimos tempos já não conseguia rezar, porque ela confessou-me isso. Mas ela continuou com medo da morte. Quando eu abordava: mãe, onde estás? Porque às vezes eu via que a mente dela estava... E eu percebi que ela, já no fim da vida, ela tinha alguma dificuldade de rezar.
Porque ela disse-me, eu já não consigo. Porque se calhar, digo eu, que se calhar já estaria sempre em prece, porque esses momentos também são muito intensos. Quando chegou o momento dela, ela teve o dia todo a receber a visita do meu pai, que eu fui buscar porque pressentíamos, de alguns membros da família, e ela abria os olhos, olhava para eles e voltava a fechá-los, mas nunca deixou de abrir os olhos para cada um dos membros da família, sobretudo do meu pai. Mas não ficava com os olhos abertos, ela já não estava interessada em continuar a viver, ela sabia. E eu estava muito com ela quando o peito dela deixou de respirar. Ela foi como um passarinho, como o meu pai definiu, foi como um passarinho, não foi, Ana, porque eu era a que estava lá junto, o meu pai já não estava lá. E eu segurei-lhe a cara e rezei-lhe ao ouvido, mãe, lembra-te, Jesus, eu confio em vós, e vais para a luz. Jesus, eu confio em vós, e vais para a luz. Só. E fiquei aí, as pessoas queriam que eu saísse, que eu fiquei ali com ela, até que eu senti que talvez fosse suficiente, com o mantra de Jesus, eu confio em vós, e com a luz. Então eu acho que a minha mamã foi para a luz. Exato, em paz. No dia seguinte, o meu mestre, que eu mais gostava, partiu também. Chamava-se Dodrup Chen Rinpoche. E ele partiu. Então, dá-me a impressão que isso é tão auspicioso. Aqueles seres que me tocaram de alguma forma, não é? Nesta passagem. Então eu vejo sempre, parece que Dodrup Chen Rinpoche, que era um ser considerado iluminado e que eu considerava um ser livre, completamente livre, pegou a minha mãe pela mão e levou-a para a luz. E estão lá. E o Val também. É assim que os sentimos, não é? Uma luz, uma leveza enorme, toda uma fluidez enorme. Então é normal que a gente esteja triste pela falta que nos faz, mas isso é porque o nosso ego ainda é vivo, mas a algures acho que está tudo mesmo muito bem. Não há problema, a morte não existe, como aquele poema com o Val. Exato. Este corpo não sou eu, Exato. não é? Então... É só um veículo para esta experiência. Tanto o poema que acompanhou o Val, para o nível do Val, para a forma do Val, como o poema que acompanhou a Celeste, que é a minha mãe, são poemas muito inspirados por mestres. Ela foi um monge franciscano e ele foi Thich Nhat Hanh, que também partiu em janeiro, no dia 22. Portanto, todos esses seres, sabias que o Thich Nhat Hanh, que escreveu o poema que acompanhou o Val, This Body Is Not Me, também partiu no dia 22 de janeiro. É incrível toda a sincronicidade, não é? É. Ana, gratidão imensa por este momento tão bom. É sempre tão bom falar contigo. Contigo estar na também. tua presença. És um espírito aberto, então as coisas fluem. Tão bom, tão bom. Muito obrigada. Gratidão, minha querida amiga. Muito obrigada. Tudo.